Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você é abençoado em mais um Conexão Getsemane. Olá, hoje temos a oportunidade de receber aqui o pastor Ricardo Alexandre, que vai te contar uma história de superação e de como Jesus entrando numa história, tudo pode mudar. Seja bem-vindo, pastor Ricardo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É uma honra para todos nós que estamos aí no programa recebê-lo, para dar essa oportunidade de contar sobre um medo que assola muitas pessoas. Mas primeiro, fala para o pessoal de casa, quem é o pastor Ricardo? Bom, o pastor Ricardo é aquele jovem que converteu aos seus 16 anos, né? Minha vida, o divisor de água foi Jesus na minha vida. Aos 16 anos eu conheci Jesus através da experiência de uma família que estava do meu lado, meus vizinhos, né? E eu comecei a observar a vida daquelas pessoas ali e ver que ele tinha algo diferente. Você não é filho de pais evangélicos? Não sou filho de pais evangélicos. Meus pais são católicos, né? Minha família praticamente toda é católica. Hoje, e eram praticantes na época? Eram praticantes, é. Hoje eu fui um dos primeiros a converter lá, né? Depois alguns irmãos meus hoje já são evangélicos já. Que bênção, né? Deus Onde a luz chega, é o tema do nosso programa hoje. Onde a luz chega, muita coisa vai mudar. Isso aí a gente pode ter certeza. E você ouvindo a história dele hoje, você vai entender o que eu estou falando. Pastor Alexandre, Ricardo Alexandre, que na verdade é mais conhecido como Pastor Ricardo, Pastor Ricardo, né? É verdade. Pastor Ricardo, você esteve desanimado até os 16 anos de idade. Como que foi essa história? Até os 16 anos de idade eu não tinha muita perspectiva de vida, né? Porque eu não trabalhava, eu não estudava, né? E por causa disso meu pai também não gostava dessa história, né? Que um rapaz de 16, 17 anos sem estudar desanima o coração de qualquer pai, né? E até os 17 anos eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, não trabalhava, não estudava nem nada. Mas a partir do momento que eu encontrei Jesus aos 16 anos, né, que eu tive essa experiência com Deus aos 16 anos, através da vida dos meus vizinhos, né, que serviam a Deus, a igreja me abraçou e começou a cuidar de mim. E a primeira coisa que eles colocaram no meu coração é: você precisa de voltar a estudar. Você precisa de trabalhar, arrumar um emprego, você precisa de consertar a sua vida. Então, um dos maiores benefícios um dos primeiros benefícios, né, que a igreja trouxe para mim foi me trazer de volta para a sociedade, né, fazer esse entendimento no meu coração. Você tem ideia do que ele acabou de falar? 16 anos de idade, ele estava na quinta série, não era isso? Quinta série. Na quinta série, aos 16 para 17 anos de idade, sem perspectiva nenhuma, sem trabalhar, irmãos. Um adolescente, o início da juventude, ali sem trabalhar, sem conseguir ter nenhum sonho, né? Sem projetos. E o que mudou essa história? Mudou essa história foi o testemunho de uma família. Exatamente. Por isso, observe como anda a sua vida em relação ao seu testemunho. Porque às vezes você pensa assim, as pessoas pensam, vamos ser evangelistas, vamos ser missionários, vamos fazer um curso para ser missionário. E o maior missionário é aquele que dá testemunho. O maior evangelista é aquele que dá testemunho. E que através disso colhe frutos como o fruto que você vai começar a conhecer a história. Com 16 anos, você então viu aquele testemunho, até você me falou nos bastidores que tinha um jantar diferente naquela casa, tudo era diferente. Tudo era diferente, né? A gente via alegria, via paz, via aquele fervor, né? A amizade entre as pessoas, né? Algo assim que me cativou muito era a presença de Deus, que sempre que eles estavam lá reunidos, eles cantavam os hinos, né? Os cânticos assim me chamavam muita atenção. Era algo que mexia muito no meu coração. E aquilo ali você não via dentro de casa, você até falou isso também, né? Você não via dentro de casa. Dentro de casa. Então começou a fazer falta, né? Foi. A luz de Jesus começou a transformar a sua história a partir daquele momento. E foi bom você ter falado, porque nós tivemos um testemunho aqui na Igreja Batista Getsemane de um médico que hoje é um dos cirurgiões plásticos, que já até foi entrevistado nesse programa, o Dr. Marcelo. Você pode procurar aí no Conexão Getsemane no YouTube, Dr. Marcelo. O pai dele era criador de porcos e ele carregava lavagem. E ele, através da igreja, ele conheceu a possibilidade de melhorar de vida e começou a aguçar aquilo no coração dele. Interessante, quando ele passou no vestibular, ele não tinha condições de pagar a faculdade. Ele passou em Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte, que é uma universidade, para quem conhece, muito cara e muito respeitada também. E ele não tinha condições de nem fazer a matrícula. Quem o ajudou foi a igreja. Então, por isso que eu estou perguntando para o pastor Ricardo,
como que foi a igreja na vida dele. E é o testemunho de uma família da igreja na vida dele, na transformação. Quando você realmente viu essa luz, aí começou tudo a mudar, e você voltou a estudar. Tudo começou a mudar. A primeira coisa que eu achei tremendo foi que uma pessoa me acolheu, né? O Joel, que foi um discipulador, foi quem me cuidou, né? Joel é um amigo seu Joel da é um época. amigo daquela época, até hoje, muito amigo meu, inclusive é aqui da Igreja Batista Getsemane, né? Hoje ele é um psicólogo, é aqui da Igreja Getsemane, e até hoje nós temos uma amizade muito forte. E ele começou a falar, você tem que voltar a estudar, você tem que buscar uma profissão, que eu não tinha esse interesse. Aí você fez supletivo na época? Na verdade, não, voltei a estudar na quinta série. Voltou na quinta? Na quinta série, normal. aquele tanto de menino pequenininho e eu chegando lá, né, que eu já tinha 17 anos aí, então, quando eu voltei na quinta série. E é interessante, assim, que o primeiro emprego meu, eu comecei a vender verdura na rua, porque eu não tinha perspectiva, mas a partir do momento que Jesus entrou no meu coração, né, eu vi que eu tinha possibilidade de crescer. E a primeira oportunidade que eu vi foi um amigo meu, vamos começar a vender verdura, e a gente começava a vender verdura na rua. E a gente tinha tão poucos recursos para começar, que a gente ia a pé até o Mercado Central, chegava no mercado, ia correndo de manhã no Mercado Central, lá enchia lá de verdura e voltava vendendo aquilo ali. Para começar, mas é ali que começou a minha história. Ali eu comecei a ver que havia possibilidade, né? Os valores do comércio, os valores das coisas. Abriu a perspectiva, né? Eu também comecei lavando carro, tá? Eu lavei carro em porta de restaurante. Mas aí, os exemplos daqueles vizinhos fizeram toda a diferença, então. Aí você voltou, fez o primeiro grau. Fiz o primeiro grau, formei, depois fiz o segundo grau, fiz faculdade de Direito, né? Me formei em Direito, fiz a prova da OAB. Hoje, graças a Deus, sou advogado, né? Trabalho, não estou trabalhando na área como advogado, mas ainda pego algumas causas aí na área relacionada ao trânsito também. Olha só, eu tenho que frisar o que ele falou aí. Ele voltou na quinta série, aos 16 para os 17 anos, né? Isso. Voltou a estudar, fez o segundo grau, fez o primeiro grau, não terminou, porque ele não tinha nem começado direito o primeiro grau na época. Verdade. Fez aí o primeiro grau, depois fez o segundo grau e depois fez o vestibular. E uma das provas mais difíceis que tem foi a da OAB, passou na OAB. Então, se você às vezes está desanimado, pensando em desistir, para mim não dá mais, já não é tempo de voltar a estudar. Segue esse exemplo. Hoje o doutor Ricardo, ele, além de pastor, ele é advogado atuante e vai te contar mais coisas daqui a pouco no segundo bloco. Se você perdeu o começo, assista no YouTube ou no site da Igreja Getsemane, chame os vizinhos, ligue para aquela pessoa que você acha que precisa de um ânimo na sua história e continue aí com a gente. Olá, seja abençoado em mais um bloco de nosso programa, hoje com a presença do Dr. Ricardo, pastor Ricardo Alexandre. Pastor, nós falamos no bloco anterior, para quem perdeu pode estar vendo no YouTube, você teve uma mudança radical. Você saiu de uma pessoa que tinha 17 anos de idade, tinha quinta série do primeiro grau, para se transformar num advogado. Naquele momento tudo mudou, transformou, voltou a estudar e você começou a mexer com verdura, mas depois você caminhou para o outro lado, profissionalmente falando? Exatamente, né? Inicialmente comecei vendendo verduras nas ruas, mas a minha oração sempre era, eu quero uma esposa e eu quero um trabalho. Olha. Eu quero uma esposa e eu quero um trabalho. Desde novo eu sempre pedi a Deus, Senhor, eu quero casar, quero uma esposa e quero um trabalho. E logo, poucos meses depois, Deus me abençoou, arrumei um emprego na autoescola, e a partir daquele momento eu comecei a trabalhar com autoescola. Então a sua família não era dona de autoescola? Não tinha essa ligação, porque quem não conhece até pensa, hoje vê a sua autoescola, vê lá, depois nós vamos contar como é que é a história, mas vê hoje o seu comércio, pensa que você vem de uma família que tinha autoescola. Não tinha nada disso. Minha família não tinha autoescola. Você começou a trabalhar como instrutor, eu comecei a trabalhar como office boy naquela autoescola. E comecei a dar aula de legislação depois, né? Meu irmão era instrutor nessa autoescola. Inclusive foi ele que me arrumou emprego lá. E aí você foi desenvolvendo como instrutor. Você pagou, inclusive, né? Fala com o pessoal de casa aí como é que foi a questão de pagar o curso, como funcionar daquela autoescola, o curso de Direito, né? É verdade, Eu comecei ali dando aula de legislação, depois comecei a dar aula de direção. E aí eu comecei a faculdade de Direito e comecei a pagava ali os estudos dando aula de direção. Naquela época eu só tinha meu carro mesmo, era instrutor e dava aula de direção e pagava a faculdade, né? Faculdade. Isso. Agora, interessante o seguinte, você teve experiência de encontrar com alguém da época da quinta série?
Já tive experiência. Como foi isso? Fala com o pessoal. É interessante que a gente vê como que Deus faz a diferença, né? Como que as pessoas veem isso, né? Fala, puxa vida, Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado de você. Encontrei pessoas que também se deram bem, mas pessoas também que se fraquejaram no meio do caminho, né? Sempre tem. É verdade. E aí você trabalhando na autoescola, você foi ajudado pelas pessoas, né? Porque ele fala no começo do primeiro bloco que uma família o inspirou. Uma família que era uma família evangélica, uma família cristã, que se reunia durante o almoço, fazia orações, cantavam hinos, fazia todo o diferencial em relação ao testemunho e o verdadeiro evangelismo. Os verdadeiros missionários. É verdade. E aí você pensou em ajudar as pessoas, aí começou a desenvolver esse projeto que nós vamos falar, que é o projeto de aperfeiçoamento do condutor. Isso. A gente, logo foi passando o tempo, eu consegui montar uma autoescola, né? Abri a nossa autoescola. Hoje ela tem 8 anos. E nessa autoescola a gente trabalha na habilitação dos candidatos, né? E também na recuperação, na restauração, né, dos sonhos, de projetos, de estar dirigindo as pessoas. Né? Trazendo as pessoas que têm carteira de habilitação e não estão dirigindo a voltar a dirigir de novo. Você viu esse problema? Às vezes a pessoa tira a carteira e... eu tiro a carteira, porque eu conheço muitas pessoas. Eu tive esse problema dentro de casa. Pessoa que tira a carteira, mas não dirige. Acontece muito. E aí você percebeu a possibilidade de ajudar, ser usado para ajudar as pessoas assim? Isso, é porque, na verdade, muitas coisas podem corroborar, né, para que as pessoas parem de dirigir. Por que elas param de dirigir? Pode ser uma adaptação no carro, ou fica muito tempo sem dirigir, acaba perdendo a prática, perdendo ali aquele costume de dirigir, quando vai pegar o carro já não lembra mais. Ou às vezes um trauma, né? Foi dirigir o carro, esbarrou o carro na garagem, esbarrou no meio-fio, e isso aí vai tirando aquela segurança e vai entrando a insegurança. Então as pessoas às vezes elas sabem dirigir, ela não dirige porque ela tem medo mesmo, a insegurança, mas a partir do momento que ela volta a ter contato com o carro de novo, ela traz de novo aquela confiança, né, aquela determinação e volta a dirigir de novo. E começa a fazer como se fosse parte do corpo da pessoa, né? Porque a pessoa que dirige naturalmente, ela sente, ela sabe mais ou menos os tamanhos do carro, né? Aquele medo de tamanho, de lugar de fazer uma baliza, por exemplo. Exatamente. Muitas vezes a pessoa ela não dirige por causa do tamanho do carro, pela marcha do carro, né? Estava acostumada a dirigir com carro automático, comprou um carro comum, aí para de dirigir porque não acostuma com a embreagem, com a passagem de marcha. Tudo isso é resolvido. Né? Se você pegar algumas aulas, às vezes tem alunos aí que ficaram sem dirigir 12 anos, 12 anos, 17 anos, e depois de fazer aí 10 aulas, 12 aulas, 15 aulas, voltam a dirigir. Nós até temos um programa com o Rodrigo. Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo ele desenvolveu um projeto na Igreja Getsemane para quem tem medo de dirigir, né? Para aprender, reaprender a dirigir. E através do pastor Rodrigo, o pastor Ricardo foi me apresentado naquele dia, né? E o pastor Ricardo é uma referência aqui em Minas Gerais em relação a essa ajuda. Nós vamos estar passando no próximo bloco todos os contatos dele para que você possa entrar em contato, né? Inclusive, eu estou perguntando aqui, mas é apenas uma introdução sobre o assunto. Então, assim, a pessoa às vezes, pastor Ricardo, ela também tem um marido, ou um pai, ou um amigo, ou um irmão mais velho, que exerce autoridade sobre a vida dela, que vai ensinar ela a dirigir, e a pessoa grita, é agressiva. Verdade, Isso pode prejudicar? Prejudica e muito, né? Acho que o marido, nessa hora, tem que ser parceiro, né? Ele tem que ser ali companheiro e lembrar que está ali para motivar a sua esposa e que aquela pessoa que acabou de dirigir, de tirar a carteira, no caso, né? Ela acabou de tirar a carteira, agora ela precisa realmente de alguém para estar passando, né, as instruções para ela de como dirigir num lugar mais movimentado, dirigir nas BRs, colocar o carro na garagem, que é o principal medo dessas pessoas, né? Estacionar o carro no shopping. Então, esse marido, esse irmão ou esse pai, ele deve realmente ser aquela pessoa que vai ser um motivador, um incentivador para que ela não deixe de dirigir. Aprenda a ser um motivador. Em tudo na vida, quando você vai ensinar, você tem que ser um motivador. Você já imaginou se as pessoas começassem a falar da palavra de Deus e não nos motivasse, apenas nos repreendesse, nos ignorasse, ou até tivesse algum preconceito contra a gente quando a gente ainda não era convertido? Como seria a sua aceitação à palavra? Né? Então, Deus nos ensina isso. Não há como separar a parte física da parte espiritual, né, pastor Ricardo? Não há. Eu creio assim que a fé, né, que Deus coloca no coração, ela nos impulsiona a alcançar esses sonhos, né, de dirigir, por exemplo. Quando você conhece Deus e quando Deus entra no seu coração e gera aquela fé e mostra que você é capaz, né, isso te ajuda demais.
É o que acontece com muitas pessoas que às vezes são desmotivadas, estão desacreditadas. Às vezes a gente faz até uma oração lá na hora da aula. Olha, eu que posso fazer uma oração por você, Deus está abençoando a sua vida. E aquela pessoa sente a presença de Deus, né, gera fé no coração dela e ela passa a entender que ela realmente é capaz de voltar a dirigir. É a fé. É a fé. Continue aí com esse assunto super interessante até o nosso próximo bloco. É Renovo Santo, o forró que abençoa. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber, e pra ele a alma é importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem um valor. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber, e pra ele a alma é importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem um valor. Vamos embora! Você está sendo abençoado em mais um bloco de nosso programa. Para quem perdeu os 2 primeiros, sempre procure no YouTube Conexão Getsemane e também no site da Igreja Getsemane. Pastor Ricardo, com essa honra de ter visto esses testemunhos, de ter visto aí essas dicas sobre ensinar a dirigir, as pessoas vão estar te procurando, né, para saber
nasceu o projeto de reabilitação, como a gente começou a falar no bloco anterior, reabilitação do condutor. Você trabalha também com treinamento de instrutores de trânsito? Na verdade, a gente lá na autoescola, a gente trabalhava com todas as categorias. Então, quando a gente foi adquirindo um ônibus, nós tivemos carreta também lá na autoescola, a gente teve que treinar os instrutores também para trabalhar nessas categorias. Então, os instrutores que tinham categoria B tiraram carteira de ônibus com a gente lá mesmo, e eu, que era o instrutor que dava aula de ônibus, treinava eles também para dar aula para esse tipo de categoria. E assim aconteceu também na categoria E, que era a categoria de carreta. Quando a gente trabalhava com carreta lá também, a gente pegou os instrutores que queriam trabalhar dando aula de carreta, eles tiraram carteira e eu fui treinando eles para que eles pudessem dar aula nessa categoria também. Nós entrevistamos uma pastora aqui da igreja que faz parte de um grupo de treinamento DR. E nesse grupo de treinamento ela fala muito sobre isso, os perigos do trânsito, né? Então é fundamental que a pessoa seja bem treinada, que a pessoa tenha a sua reabilitação como motorista muito bem feita, com pessoas sérias, com pessoas que realmente têm um foco, né? Porque muito mais que um foco apenas físico de ganhar o dinheiro, né, como autoescola, também abençoar vidas. Nasceu um canal no YouTube. É verdade. Uma pessoa que não tinha experiência nenhuma com rede social, nenhuma, de repente decidiu. Como que foi isso? Antes de falar sobre o canal, você foi ordenado pastor na Igreja Batista Viva. Igreja Batista Viva, verdade. A Igreja Batista Viva foi um sonho, né? Nós começamos ali reunindo ali no bairro Santo Inês, e a igreja foi crescendo, né? E Deus abençoando. Hoje a igreja continua lá no bairro Santo Inês, a Igreja Batista Viva, é pastoreada hoje pelo pastor Renato, né? E lá naquele trabalho ali eu fui ordenado a pastor. Eu trabalhei ali na igreja cerca de 5 anos e meio, mais ou menos, então, ali na Igreja Batista Viva. Advogado, instrutor, agora esse que é um grande privilégio, grande presente de Deus, ser nomeado pastor. E aí você decidiu o canal do YouTube. Isso. O canal do YouTube nasceu assim, eu vejo que mais do que um projeto, é um ministério mesmo. Porque no canal do YouTube a gente conhece pessoas de várias cidades, vários países, com várias dificuldades, né? Nós começamos o canal, quando nós abrimos a autoescola, a gente tinha um canal, mas não usava ele. Aí em novembro agora de 2016, nós começamos a usar, eu falei, vou postar alguns vídeos aqui para ajudar os alunos aqui da autoescola e também os alunos de outras autoescolas. Sem planejamento espiritual, né? Isso foi de Deus. Então começamos a gravar algumas áreas de exame, como fazer baliza, como fazer controle, como fazer marcha ré, como dirigir nos centros urbanos para pessoas habilitadas, em rodovias, nós temos vídeos também lá, como dirigir em rodovias, e as pessoas começaram a acessar o canal. Hoje nós temos mais de 26 mil pessoas ali inscritas no nosso canal. Inscritas, 26.600. São pessoas que visualizam, não, inscritas. São pessoas inscritas. Visualizam, tem vídeos lá que tem mais de 300 mil acessos, 290 e poucos mil acessos. Qual que é o canal? O canal é Ricardo e Companhia. Então a pessoa entra no YouTube, digita lá, Ricardo e Companhia, vai aparecer o nosso canal. Lá também tem algumas palavras de motivação também. Para essa área e também para a vida. Para a vida também. Tem palavras de motivação, né? Gerando fé no coração das pessoas, né? Palavras que apresentam também a Jesus, orações, eu fiz uma oração lá para que a pessoa ore comigo na hora do exame. Então, assim, você vê o tanto de pessoas que ligam para lá e falam, pastor, teve uma que mandou uma mensagem para mim, acabei de perder o meu marido, e essa oração restaurou meu coração, Aleluia. E hoje eu estou mais perto de Deus. Algumas pessoas também, eu estava afastado da igreja, depois dessa palavra de motivação, Deus tocou meu coração a voltar para a igreja novamente, então isso aí traz uma grande alegria, né, para a gente. Isso é muito importante você falar, porque nessa hora, o recomeço, ele é de suma importância. Por isso que a gente colocou hoje como dica de leitura do livro do nosso pastor presidente, que é o pastor Jorge Linhares, o livro Fraqueza. Fraqueza. Quantas pessoas têm uma fraqueza na vida? Seja ela em dirigir, em recomeçar, em tomar algum rumo, em decidir um empreendimento, em qualquer área. Mas a fraqueza só é vencida quando acontece isso. A luz de Jesus entra quando você se torna realmente sal, não para adoçar aqueles que estão em sua volta, mas para fazer diferença entre eles. Você fez o canal YouTube, tem algum contato que você quer deixar com o pessoal de casa, pastor? Quem quiser entrar em contato com a gente, nós somos da Autoescola Ricardo e Companhia, né? Nós estamos ali no bairro Santo Inês. Tem algum telefone? Vai aparecer o telefone é 3461-9310. Repete pra gente.
9310. Nós estamos ali na Rua Mantiqueira, número 390, do bairro Santa Inês. Pastor Ricardo, como Deus sempre nos surpreende, eu gostaria que você deixasse um testemunho para o pessoal de casa em relação àquilo que você me contou antes, que você, um habilidoso instrutor, uma pessoa que já tinha facilidade, teve um problema para fazer uma baliza. Como foi? É verdade. Aí eu estava tirando categoria E, tirando carteira Ré, e comecei a dirigir bem, né? Estava indo bem, fazendo as balizas tudo certinho, e de repente comecei a errar a baliza. Comecei a errar a baliza lá para a 5ª aula, e comecei a errar. Já instrutor de autoescola? Já instrutor de autoescola, já tinha todas as categorias, né? Inclusive a categoria D, mas quando comecei a fazer baliza, comecei a errar. E isso foi repetindo várias vezes e foi me trazendo uma preocupação, porque eu falei, eu sei que você colocando a referência ali no lugar, deixando o carro correr, a baliza vai encaixar lá. E eu estava fazendo tudo isso e não estava conseguindo fazer as balizas. E chegando perto do meu exame, chegando perto e mais perto. Mas um dia eu fui buscar o Senhor. Essa é a diferença da fé. Essa é a diferença do Espírito Santo na nossa vida. É você falar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu fui orar, pedi ao Senhor uma direção, e quando fui pedir ao Senhor a direção, Deus me levou uma palavra, que está lá em Êxodo capítulo 31, né? Que fala quando ele estava escolhendo ali algumas pessoas para ajudar na construção do tabernáculo. E nessa palavra fala exatamente isso, que Deus escolheu ali a um certo homem, encheu ele do Espírito Santo, dando a ele destreza, habilidade e plena capacidade para realizar aquela obra que ele já fazia com tanta excelência. Aí eu entendi, eu falei, puxa vida, o que está acontecendo é isso. Eu preciso que Deus me encha do Espírito Santo. Mas eu falei, e era isso que isso estava me atrapalhando, porque eu achei que pelo fato de eu ser instrutor, né, pelo fato de eu já ter conhecimento, eu fui desprezando assim, na verdade desprezei um pouco aquilo que era espiritual. Então Deus me trouxe de volta e falou assim, olha, eu vou te encher do Espírito Santo e vou te dar destreza, habilidade e plena capacidade para isso. Isso acontece muito, como o senhor mesmo disse, né? Que às vezes em outras áreas da nossa vida, né, a gente acha que cozinha bem porque já tem o dom da família, ou administra bem uma empresa porque já tem o dom, ou dirige bem porque já tem o dom, mas na realidade é o enchimento do Espírito Santo, é a presença de Deus na nossa vida que faz com que nós venhamos exercer bem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Aquilo que Deus e é tremendo que logo após essa oração, que eu chorei muito aquele dia, né? E eu voltei à autoescola e comecei a dirigir bem e as balizas saíram perfeitas. E então, tirou a carteira? Tirei a carteira no primeiro exame. Então, assim, eu identifiquei que realmente era algo espiritual. E muitas vezes algo espiritual paralisa nossas vidas. Um quebrantamento de coração. Quando não podemos deixar, sempre no nosso final de programa temos a palavra de Deus. Amém. Hoje ela está no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Vamos lá comigo. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E agora, olha só, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Essa palavra de hoje deixa bem claro o que foi falado pelo pastor Ricardo, que se você recebeu a honra de ser uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, não abra mão de falar com as pessoas. Esse homem chegou onde chegou, hoje o advogado, dono de uma autoescola, porque ele viu um exemplo de pessoas que decidiram ser sal. Não ser açúcar para adoçar o que estava em volta, mas ser sal e fazer a diferença. E nunca, como ele mesmo disse, abandonar o espiritual. Sempre caminhando com o coração quebrantado, porque Deus observa o seu coração quebrantado e pode mudar a sua história. Pastor Ricardo, eu sou Getsemane, e você? Eu sou Getsemane também. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo programa. E vamos embora! Aqui é assim, Renovo Santo, levando alegria. Tome cuidado com a sua decisão. Esse negócio de você ficar no mundo, meu irmão, cuidado, isso é pura ilusão. Cuidado, tome cuidado, meu irmão, cuidado.
cuidado com a sua decisão. Esse negócio de você ficar no mundo, meu irmão, cuidado, isso é pura ilusão. Teu inimigo vem com jeito de mansinho, ó, vem calçadinho com sapato de algodão. Ele oferece pra você muito banquete, e se você não vigiar, você perde o galardão. Cuidado, tome cuidado, meu irmão, cuidado com a sua decisão. Esse negócio de você ficar no mundo, meu irmão, cuidado, isso é pura ilusão. Cuidado, tome cuidado, tome cuidado com a sua decisão. Esse negócio de você ficar no mundo, meu irmão, cuidado, isso é pura ilusão. Ei, sanfoneiro abençoado! Ramon Ribeiro, quando era do mundão, saía a noite inteira com o violão na mão. Só que agora o Ramon é diferente, ele é lavado e remido, ele é violeiro crente. Cuidado, tome cuidado, meu irmão, cuidado com a sua decisão. Esse negócio de você ficar no mundo, meu irmão, cuidado, isso é pura ilusão. Cuidado, tome cuidado, meu irmão, cuidado com a sua decisão. Esse negócio de você ficar no mundo, meu irmão, tome cuidado, isso é pura ilusão.